Crianças de Gaza, chefe da Unicef. Catherine Russell, diretora executiva da Unicef, diz estar chocada com as imagens de crianças e famílias queimadas no ataque aéreo israelense noturno a Rafah. Deve haver um cessar-fogo imediato, a libertação incondicional de todos os reféns e o fim da matança sem sentido de crianças, escreveu o chefe da agência da ONU no X. Israel deve ser condenado internacionalmente pelo ataque em Rafah, Irã. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano afirma numa publicação no X que o ataque israelita ao noroeste de Rafah merece forte condenação e uma resposta prática da comunidade internacional. Este crime bárbaro é um exemplo claro de crime de guerra e uma violação óbvia das ordens provisórias emitidas pelo Tribunal Internacional de Justiça, escreveu Nasser Kanaani. Sempre que o regime sionista que mata crianças sofre derrotas humilhantes no terreno, comete crimes de guerra insanos contra civis palestinianos, disse ele. Ataque em Rafah mostra que não há zonas seguras em Gaza, Ministério das Relações Exteriores palestino. O Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano afirma num comunicado que o massacre hediondo em Rafah ocorre num momento em que Israel desmantela o sistema de saúde de Gaza e bloqueia a ajuda e os medicamentos. O Ministério considera este crime como uma nova prova que a guerra declarada de Israel é contra civis palestinianos e refuta as alegações da ocupação sobre a existência de zonas seguras na faixa de Gaza, afirmou. O Ministério também apelou àqueles que ainda apoiam a guerra de Israel contra Gaza a despertarem a consciência, a lei e a moral face à guerra genocida, e a cumprirem o direito internacional. Quantas linhas vermelhas devem ser cruzadas? Chefe do Conselho Norueguês para os Refugiados. Jan Egeland, chefe do Conselho Norueguês para os Refugiados, NRC, disse num post no X que o ataque ao campo de Rafah é mais uma das linhas vermelhas dos aliados de Israel que foram pisoteadas. Chega de linhas vermelhas é o apelo que a organização humanitária está a fazer aos líderes europeus reunidos agora em Bruxelas, disse ele. Egeland também disse que as vítimas civis em massa e os ataques a hospitais eram outras linhas vermelhas desconsideradas pelos militares israelenses. Em desenvolvimento. Militares israelenses conversam com o Egito após incidente de tiroteio na fronteira. Os militares israelenses divulgaram um breve comunicado que confirma que um incidente de tiroteio na fronteira egípcia ocorreu no início do dia. Afirma que a questão está a ser investigada e está a decorrer um diálogo com o lado egípcio. Relatos da mídia israelense sugeriram anteriormente que um soldado egípcio foi morto e outros ficaram feridos na passagem de fronteira de Rafah, mas nenhum dano ocorreu aos soldados israelenses. Pelo menos 107 jornalistas e profissionais da mídia foram mortos em Gaza, CPJ. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ, afirma que as suas investigações preliminares mostram que a guerra de Israel em Gaza é o período mais mortal para os jornalistas desde que o grupo começou a recolher dados em 1992. O CPJ está investigando quase 350 casos adicionais de possíveis assassinatos, prisões e feridos, afirmou em comunicado. Desde que a guerra em Gaza começou, os jornalistas têm pago o preço mais elevado, às suas vidas, pelas suas reportagens. Sem proteção, equipamento, presença internacional, comunicações ou alimentos e água, eles ainda estão realizando seu trabalho crucial para contar a verdade ao mundo, disse o diretor do programa do CPJ, Carlos Martinez de Lacerna, em Nova York. Cada vez que um jornalista é morto, ferido, preso ou forçado a exilar-se, perdemos fragmentos da verdade. Os responsáveis por estas vítimas enfrentam 2 julgamentos, um sob o direito internacional e outro perante o olhar implacável da história, acrescentou. Israel diz que incêndio causado pelo ataque de Rafah pode ter causado mortes de civis. O porta-voz do governo israelense, Avi Iman, disse que as conclusões iniciais de uma investigação sobre a morte de 45 civis palestinos em um ataque a um campo em Rafah sugerem que eles podem ter morrido em um incêndio causado pelos ataques aéreos israelenses.